Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo, sou mestre e também atuo como consultor empresarial. É um grande prazer estar com vocês nesse momento e poder contribuir com todos enquanto pesquisadores da ciência do direito. Para tanto, trataremos sobre a teoria do conhecimento e os tipos de conhecimento, os métodos e instrumentos aplicados na busca do saber da ciência, mas atentando que, numa investigação científica, é necessário se valer de métodos científicos em busca de conhecimentos válidos e verdadeiros também, observando-se, no nosso caso de pesquisa jurídica, as metodologias jurídicas de pesquisa, suas técnicas e fontes, sejam elas bibliográficas, de campo, costumeiras, documentais ou culturais. É necessário também considerar o direito na prática, por meio dos acordos e acordos, os trazendo para o campo da pesquisa científica. E para uma pesquisa jurídica ser apresentada ao seu leitor, ela deve ser bem planejada e passar por uma elaboração prévia, ou seja, um projeto de pesquisa. Também a pesquisa científica, para ser desenvolvida, precisa seguir etapas de um passo a passo, se utilizar de fontes divulgadas em variados meios, mas sempre válidas. Para finalizar, essa disciplina apresentará a vocês a forma de construção de um artigo jurídico científico. Então, vocês estão ansiosos e interessados? Estou certo que sim. Muito bem. Nesta aula de hoje, trataremos da teoria do conhecimento e tipos de conhecimento. Vamos lá? Maria Helena Diniz nos lembra que para se entender a ciência jurídica, torna-se necessário fundamentalmente compreender que ciência é conhecimento, onde a ciência aponta para a figura do sujeito pensante e a do objeto de investigação e afirma: conhecer é trazer para o sujeito algo que se põe como objeto. Mas por que isso, afinal de contas? Bem, como vamos saber mais sobre um determinado objeto de estudo se não nos aproximarmos dele? Não é mesmo? A ciência é o meio para isso. O que sabemos hoje sobre o conhecimento, afinal de contas? Sabemos o seguinte: conforme Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi, sobre o conhecimento, sabe-se que podemos dividi-los em conhecimento popular e conhecimento científico. O conhecimento popular, também chamado de vulgar, por vezes denominado senso comum, não se distingue do conhecimento científico pela natureza do objeto conhecido, ou seja, sua característica, ou então por sua veracidade, mas sim pela forma, modo ou método e instrumentos aplicados na busca do saber. Assim sendo, as autoras apresentam dois aspectos afirmativos a serem considerados. Vejamos juntos. Lacatos e Marconi apresentam dois aspectos afirmativos a serem considerados. São eles: a ciência não é o único caminho de acesso à verdade e ao conhecimento. Um mesmo objeto, fenômeno ou processo pode ser matéria de estudo tanto para cientista quanto para o homem comum ou leigo. Porém, o que diferencia o conhecimento científico do popular é a forma de observação. Vejamos um exemplo. Sabemos popularmente que uma planta, um objeto de estudo qualquer, deve receber água em certa quantidade, seja naturalmente ou por irrigação. E isso é um conhecimento verdadeiro e comprovável, porém esse não pode ser reconhecido como um conhecimento científico. Para isso é necessário mais aprofundamento do saber e mais estudos, como saber a natureza do vegetal, sua composição, ciclo de desenvolvimento e outras particularidades que o distinguem de outras espécies de plantas, proporcionando assim uma série de assertivas antes não possíveis. Ok? Mais um exemplo. Sabemos que, de geração para geração e de cultura para cultura, certos comportamentos éticos e morais devem ser respeitados e praticados. Porém, qual é a epistemologia e a fenomenologia de tais princípios? Há implicações jurídicas para os comportamentos erráticos? Enfim, isso requer aprofundamento do saber, certo? Nas próximas aulas, iremos conhecer mais sobre o fenômeno jurídico, aquele advindo da aplicação das normas jurídicas e que são o objeto de estudo da ciência jurídica, ok? Tudo bem até aqui? Vamos em frente então. O conhecimento popular
aquele que se adquire no trato direto com as coisas e seres humanos e preenche a vida cotidiana, conforme Anderegg, preponderantemente tem 5 características apresentadas por Lakatos e Marconi. Vamos ver essas características. Acompanhe-me. Conforme Lakatos e Marconi, o conhecimento popular tem 5 características, os quais são: superficial, que se conforma em comprovar apenas estando junto das coisas, expressando-se por meio dos porquês. Porque eu vi, porque eu senti, porque me disseram, porque todo mundo diz. Sensitivo, que se refere à vivência, estados de ânimo e emoções da vida diária. Subjetivo, que é organizado pelas próprias experiências e vivências do sujeito, quanto os por ouvir dizer. Assistemático, porque a organização das experiências não visa uma sistematização das ideias, seja da forma de adquiri-las, seja na tentativa de validá-las. E acrítico, pois a pretensão de que esse tipo de conhecimento seja ou não verdadeiro não tem sempre uma mesma forma crítica. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Então, reforçando, o conhecimento popular, aquele que é superficial, ao se expressar pelo porque eu vi, porque eu senti, porque me disseram, porque todo mundo diz, é sensitivo, pois reflete as emoções da vida cotidiana. É subjetivo, pois remete-se às experiências do sujeito. É sistemático, pois não se vale de sistematização de ideias. É acrítico, uma vez que não critica a questão levantada, seja ela verdadeira ou não. As autoras também apresentam a visão sistematizada por Trujillo, que explica ser o conhecimento dividido em 4 tipos, com as suas respectivas características, às vezes comum ou não em comum. Os tipos são popular, filosófico, religioso e científico. Vamos juntos ver essas características de cada um desses 4 tipos. Venham comigo. Conforme sistematizado por Trujillo, o conhecimento popular é valorativo, pois se fundamenta na seleção baseada em estado de ânimo e emoções, onde de um lado temos o cognoscente, ou seja, o indivíduo que tem a capacidade de conhecer, e de outro o objeto conhecido, que de certa forma é impregnado pelos valores do cognoscente. Reflexivo, pois ainda que limitado pela familiaridade com o objeto, não se resume a uma formulação geral. Assistemático, porque se baseia na organização particular das ideias próprias do sujeito cognoscente e não na sistematização de ideias ou na busca por uma explicação geral sobre o fenômeno observado, com isso dificultando, por causa desse modo próprio de conhecer, a transmissão do conhecimento de uma pessoa para outra. É verificável, uma vez que é limitado ao âmbito da vida cotidiana e ligado à percepção do dia a dia do que se pode perceber. Falível e inexato, no que se conforma com a aparência e com o que ouviu dizer a respeito do objeto observado. Ou seja, não permite a formulação de hipóteses sobre a existência de fenômenos que estão além das percepções objetivas. Interessante, não é mesmo? Então, para Trujillo, o conhecimento popular é valorativo, pois vem de emoções do sujeito. É reflexivo, pois não se resume a uma formulação geral. É assistemático, porque se aprofunda nas ideias do sujeito. É verificável, pois se baseia na vida cotidiana. É falível e inexato, já que para ele lhe basta o que se ouviu dizer sobre o objeto de estudo. Mas ainda assim é de grande valia. Como podemos ver sua utilidade enquanto fonte costumeira de pesquisa jurídica? Isso está no nosso artigo disponibilizado para todos no capítulo 6. Ok, então? Vamos avançar. O conhecimento filosófico se vale de método racional e do processo dedutivo no reforço da razão pura para questionar os problemas humanos com a intenção de discernir entre o que é certo e o que é errado, atuando sob algumas características. Vejamos então as características do conhecimento filosófico segundo Trujillo. Conforme sistematizado por Trujillo, o conhecimento filosófico é
Valorativo, no sentido de que está baseado em hipóteses que não poderão ser submetidas a observações, emergindo de experiências e não de experimentações, sendo assim, não verificável, todavia não refutável. Racional, já que tem um conjunto de enunciados logicamente correlacionados. Sistemático, uma vez que suas hipóteses e enunciados buscam uma representação coerente da realidade estudada, tentando aprendê-las em sua totalidade. Infalível e exato, pois seus postulados ou hipóteses, seja ao buscar a realidade que abrange todas as demais, seja na definição dos instrumentos capazes de aprendê-las, não se submetem a testes decisivos de experimentação ou observação sensorial direta ou indireta. Então, conforme o autor, o conhecimento filosófico é valorativo, no sentido que se baseia em hipóteses filosóficas advindas de experiências. É não verificável, pois, ao contrário do que acontece no campo da ciência, não pode ser confirmado ou refutado. É racional, já que mantém lógica entre os termos em que um teorema ou problema está exposto. É sistemático, pois visa a representação de uma realidade estudada segundo seus precedentes. É infalível e exato, pois seus postulados não se submetem a experimentações. Certo? Vamos avançar. O conhecimento religioso ou teológico consiste em revelações da divindade, e a adesão das pessoas se dá por um ato de fé e de crença de um certo Criador, um Criador divino. E as evidências para essa fé não são verificáveis. Desse modo, esse tipo de conhecimento apresenta suas características. Vamos juntos ver quais são as características do conhecimento religioso. Conforme sistematizado por Trujillo, o conhecimento religioso apoia-se em doutrinas com proposições sagradas, por isso é valorativo. Por terem sido as proposições reveladas pelo sobrenatural, é tido como inspiracional. Este ato resultou em verdades que o levam a considerações de infalível e indiscutível ou exato. Como obra de um Criador divino, é um conhecimento sistemático. Suas evidências não podem ser testadas, onde se torna um conhecimento não verificável. Conforme Trujillo, temos então que o conhecimento religioso é valorativo, uma vez que se apoia em doutrinas religiosas sagradas. É inspiracional, pois apresenta como base o sobrenatural. É infalível, dadas suas considerações da verdade. É exato, pois defende que não se discute os dogmas apresentados pela crença religiosa. É sistemático, pois tem origem, significado, finalidade e destino como obra de um Criador. É não verificável, já que seu conhecimento não pode ser testado. Certo? Vamos ao conhecimento científico, então. O conhecimento científico lida com ocorrências ou fatos, isto é, toda forma de existência que se manifesta de algum modo, constituindo um conhecimento contingente, pois suas proposições ou hipóteses têm sua verdade ou falsidade conhecida por meio de experiências e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. Vamos dar uma olhada nas características do conhecimento científico. Conforme sistematizado por Trujillo, o conhecimento científico é real por lidar com ocorrências ou fatos, contingente porque propõe hipóteses com veracidade ou falsidades conhecidas por meio de experimentações, além das razões inerentes. Sistemático por exigir lógica a partir de um sistema de teorias. Se reveste de verificabilidade, uma vez que afirmações não comprovadas não poderão ser consideradas no caso da ciência. É falível, já que não constitui posicionamento definitivo, absoluto ou final. Assim sendo, é aproximadamente exato. Resumindo, conforme Trujillo, o conhecimento científico é real, uma vez que lida com fatos.
é contingente, uma vez que suas hipóteses propõem veracidade ou falsidades testáveis e conhecidas por meio de experiências e não apenas por meio da razão, como é o caso do conhecimento filosófico. É sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de teorias e não de conhecimentos dispersos e desconexos. Ele é verificável a tal ponto que, se as hipóteses não puderem ser comprovadas, então não pertence ao âmbito das ciências e constitui-se em conhecimento falível em virtude de não ser definitivo. É aproximadamente exato, permitindo novas proposições e o desenvolvimento de técnicas que podem formular o acervo de teorias existentes. Para finalizar, vamos comparar os quadros resumos a seguir. Conhecimento popular e conhecimento científico. O conhecimento popular é valorativo e o científico é real. O conhecimento popular é reflexivo e o científico contingente. O conhecimento popular é assistemático e o científico sistemático. Tanto o conhecimento popular quanto o científico são verificáveis e falíveis. O conhecimento popular é inexato e o científico aproximadamente exato. Conhecimento filosófico e conhecimento religioso. O conhecimento filosófico e o religioso são valorativos. O conhecimento filosófico é racional e o religioso inspiracional. O filosófico e o religioso são sistemáticos e não verificáveis, assim como infalíveis e exatos. Bem, vejamos. O interessante na diversidade desses tipos de conhecimento é que o homem, apesar de suas diferentes escolhas, decisões e posicionamentos, consegue agir segundo os conhecimentos provenientes de um senso comum, administrando cada necessidade que emergir de cada situação. Seja como um cientista que busca razões no estudo da física, como um crente praticante ou súdito de dada religião, ou como um filiado a um sistema filosófico, mas sempre norteado pela compreensão da realidade do objeto observado, enquanto sujeito cognoscente. Então, tudo bem até agora? Na próxima aula, continuaremos com a ciência do direito, ok? Prezados pós-graduandos, me despeço aqui, mas convido todos vocês para lerem os capítulos 1 e 2 do artigo Metodologia de Pesquisa Jurídica, já disponibilizado para todos.